gosto tanto, que é literatura. Muitas pessoas já tinham falado, eu vi que a Natuza entrou aí, a Natuza é minha amiga, minha amicíssima, e ela já tinha falado uma vez, ela falou pra mim assim, Jennifer, faz um perfil no YouTube, no Instagram, pra você falar de literatura e tal. Eu falava assim, Natuza, eu morro de vergonha. Eu não sei se eu vou conseguir, mas quando você me fez o convite, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, olha, eu vou poder falar de uma coisa que eu gosto tanto, que eu acredito que pode contribuir muito com as famílias desse momento, né? Que bom, Jennifer. Isso é ótimo. Então, a minha formação, como você já falou, eu sou formada em letras, assim como você também, né? Então, estamos aí nessa área da língua portuguesa, mas a minha paixão é a literatura, né? É a coisa que a gente faz assim com amor, com prazer mesmo. Eu gosto da aula de gramática, de redação, mas quando eu vou falar de literatura, a gente fala com o coração mesmo, porque é uma coisa que a gente vivencia todos os dias, né? Então, é muito bom, eu gosto muito. Que bacana, então, né? Pessoal, então, essa é a Jennifer, professora, né? Se vocês quiserem deixar o recadinho aí, algum comentário, tá bom? Sobre a nossa live de hoje, ou se vocês também quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer a pergunta, tá bom? Que eu vou perguntando aqui para a Jennifer para que ela não fuja do assunto, porque senão fica mais complicado para ela. Então, qualquer coisa eu leio, vocês podem postar as perguntas aqui, eu leio e transmito, tá bom? Os comentários também. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão aí com a gente, nos acompanhando, né? E também aprendendo, porque eu tenho recebido muitos feedbacks dessas lives e as pessoas falando tanto que a cada pessoa que passa por aqui tem contribuído. Então, hoje vai ser assim também uma noite espetacular. Então, Jennifer, fica à vontade, tá bom? A Jennifer recebeu aí algumas perguntas, porque eu abri a caixa de É. perguntas, né? E aí surgiu algumas e a gente vai responder elas aqui, tá bom? Se você tiver feito alguma pergunta, vamos responder agora então. O som da Jennifer e o meu som, pessoal, tá bom? Tá dando eco aí para vocês? Para mim aqui sempre tá bom, né? Mas aí eu não sei para vocês que estão aí ouvindo. A gente vai continuar falando e aí vocês vão se posicionando. Se tá bom, coloca um dedinho aí, por favor, tá bem? Obrigada. Vamos lá então? Bom, então eu vou começar pelas perguntas aqui que você me fez, porque eu acho que elas introduzem bem o assunto e aí vai dando abertura para a gente aprofundar um pouquinho. Começando falando desse tempo, né, que nós estamos vivendo agora de pandemia. E que é um tempo assim que mudou a rotina na vida de todas as pessoas, né? Aqui em casa mesmo, nós tivemos que readaptar tudo, porque as escolas continuam funcionando, né? Os estudos não podem parar realmente. E eu tenho duas crianças em casa, né? Tenho o Heitor de 6 anos e a Alice, que fez 3 aninhos esse mês. Então, assim, a gente teve que readaptar tudo. Mas uma coisa que eu acho que pode ser muito favorável nesse momento é essa questão da família, né? As famílias começarem a participar mais mesmo de forma efetiva na educação das crianças. A gente tem tanta dificuldade, às vezes, em... Ai, o Léo, olha só. Ai, eu... Saí do foco aqui. Tô vendo aqui meu colega lá do Colégio Alfa, o Léo. Obrigada, Léo, por estar participando aí. É, então, é, então eu percebi bastante assim essa possibilidade de participar mais da educação dos meus filhos em geral. Então, não vou falar aqui só como professora, eu quero falar como mãe também, porque eu acho que é um momento que as famílias realmente elas vão perceber como é esse trabalho dos professores, porque de certa forma a gente está sendo um pouco professor dos nossos filhos também, né? E a leitura, gente, a leitura é tudo, né? A leitura, ela nos permite entrar em outros mundos, entrar em outros lugares, em outras épocas, em outras vivências. Ela nos permite viver a experiência do outro, né? E isso é maravilhoso. E permitir isso para os nossos filhos é algo assim que eu considero um crime.
uma família não viver isso com seus filhos, né? Mas não é fácil, eu sei que realmente não é fácil, porque leitura é hábito, né? E o hábito é uma coisa que não é fácil de ser construído, né? Ele é realmente uma decisão. A gente tem que decidir querer construir esse hábito. E não é só flores, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu amo ler. Nem sempre é verdade, porque a leitura nem sempre é algo assim tão prazeroso, né? Inicialmente a gente às vezes se vê desafiado por muitas leituras. Eu, por diversas vezes, peguei livros que eu não finalizei e depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, decidi, não, eu quero finalizar esse livro, eu quero entender o que essa história tem para me dizer. E aí a gente vai se educando e construindo mesmo essa experiência. E aí a primeira pergunta aqui que você tinha me mandado, ela diz assim, como você tem feito para transmitir seus conteúdos aos alunos? É viável essa tecnologia no período de isolamento? Acho que foi isso, né? Isso. Então, não tem sido fácil, né? E não, a gente não pode dizer que essas tecnologias que nós temos utilizado, muitas escolas têm utilizado aulas por videoconferência, né? Outras têm utilizado material impresso e aí a gente manda para os alunos. Mas, em geral, eu acredito que esse ensino ele só vai ser efetivo realmente se nós aprendermos a participar, nós como pais, decidirmos ajudar os nossos filhos a não perder esse ano. Eu acredito que esse ano ele é um aprendizado verdadeiro. Porque o que a gente tem de costume na escola tradicional é que o professor ele é aquele que detém o conhecimento, né? E a gente vai para a sala de aula e o professor ele precisa saber tudo e automaticamente eu passo aquilo para os meus alunos e considero que eu aprendi. E a gente sabe que hoje existem estudos que comprovam que os alunos eles aprendem muito mais quando ele sozinho constrói o conhecimento. Então, a partir do momento que ele decide aprender um determinado conteúdo e ele vai pesquisar sobre esse assunto e ele vai se questionar sobre aquelas fontes em que ele está pesquisando aquele assunto, e aí depois ele tem que explicar isso para alguém, a gente sabe que essa forma ela é muito mais efetiva do que uma aula tradicional, que um professor chega e te fala tudo e você só faz um exercício, depois faz uma prova e muitas vezes depois você esquece tudo que você fez naquela prova, né? Com certeza. E a leitura, ela nos permite isso, né? Então, por exemplo, quando eu vou estudar sobre um determinado... Esse ano eu estou no ensino médio, né? Somente no ensino médio. Mas, como eu tinha te falado, de 2013 até o ano passado, no colégio em que eu estava trabalhando, eu estava com turmas de 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Então, foi uma experiência maravilhosa para mim. Porque eu pude construir com os alunos esse hábito de leitura. Então, assim, a gente tinha as leituras do 6º ano, do 7º ano, e eu sempre tentando introduzir a leitura de clássicos, a leitura de livros, às vezes mais desafiador, comparando com leituras de textos contemporâneos. E é o que a gente percebe. Esses alunos que foram meus desde lá do 6º ano, que chegaram no ensino médio, a gente percebe a capacidade deles, argumentativa, a capacidade de conseguir concluir um livro mais desafiador, né, a facilidade muito maior. E a gente sabe que existe um desnível, né? Não existe uma turma igual. Então, nós temos ali um aluno que ele realmente gosta de ler, a família incentiva, ele tem um ambiente legal de leitura em casa, ele tem a família que também lê, né? E aí a gente vê ele estudando ao lado de um aluno que às vezes não tem essas mesmas condições. E a gente percebe essa diferença lá no ensino médio. Quando ele chega e ele tem que se preparar então para exames de processo seletivo, eles são muito mais bem preparados, né?
do que aqueles que não tiveram essas experiências. Então, o que eu tenho feito para transmitir esses conteúdos? É utilizado as ferramentas que realmente estão disponíveis aí, né? Videoconferência e videoaulas, né? E a gente disponibiliza o material e eles precisam ter a disciplina para poder estudar e devolver resultados, né? Então, aí ela fala assim, essa pergunta diz assim, essa tecnologia ela é viável nesse período? É igual a gente dizer, né? O isolamento e o uso de máscaras resolve o problema? Não, a gente precisava, na verdade, de um remédio, mas nós não temos. E no caso, eu poderia dizer que o que resolve mesmo é a aula presencial e a participação da família. E é consciência de cada um, né? Então, aquela família que é atenta à educação do seu filho e que realmente quer que esse ano seja um ano proveitoso, sim, para essa família será viável. Para aquelas famílias que acham que a educação está a cargo simplesmente do professor e que em casa ele não precisa participar tanto, então, para essa família não será viável. E isso é muito importante, né, Jennifer, nesse momento, porque assim a gente sabe o quanto é difícil para todos os professores ensinar essa questão do gosto pela leitura, do gosto, do prazer para fazer as tarefas, porque para a gente aprender e para a gente fazer tarefa, nós somos movidos pelo desejo. A gente precisa ter prazer naquilo. Se eu não tenho prazer, como que eu vou ter aprendizado? Então, eu preciso de algo que me dê prazer, eu preciso... Tudo aquilo que me dá prazer, eu aprendo mais rápido. No entanto, é as profissões, né? As pessoas, às vezes, estudam aí 4, 5 anos da vida delas, para depois, lá na frente, quando vão exercer a profissão, descobrir que não era aquilo que elas queriam e aí, então, vão trocar de profissão. Por quê? Porque eu preciso de um desejo, de algo que me mova para que eu possa aprender. E aí, se os pais em casa, nesse momento agora, não conseguem fazer isso com os filhos, criar esse ambiente que dá prazer para poder ensinar, então sim, nós vamos ter grandes desafios aí pela frente. Esse ano realmente é um ano que vai nos ensinar muitas coisas. E eu acho que, assim, a leitura, a gente pensar nessa questão do prazer realmente é importante. Porque como que a leitura vai ser prazerosa? Eu não consigo desenvolver um hábito de leitura de um dia para a noite, né? Isso é uma construção, como eu disse. Então, eu vejo, assim, aqui na minha casa, eu tento muito fazer com que isso seja prazeroso para os meus filhos. A leitura ela não pode ser uma coisa impositiva, né? Então, se a gente deixa para se preparar, por exemplo, no caso dos alunos de ensino médio, que eles chegam lá, agora vão fazer o Enem e a gente precisa ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, e a gente precisa ler a Divina Comédia, né? São obras tão desafiadoras, muitas vezes. Se o aluno não tem hábito de leitura, se ele não leu por prazer, textos que ele gosta, textos de aventura, textos de romance, textos de ficção, como que ele vai conseguir realizar essa leitura tão desafiadora, né? Então, isso, eu até antes, sempre nos primeiros dias de aula, lá no mês de janeiro, eu levo para eles uma pesquisa muito interessante, um estudo científico que foi realizado, até abri aqui para eu poder falar, é a Fundação Nacional de Leitura Infantil. Eu acho maravilhoso. O resultado da pesquisa diz assim, que crianças de 0 a 5 anos, cada ano ouvindo historinhas e folheando livros, equivale a $50 mil a mais na sua futura renda. Acho muito interessante, muito interessante, porque o que significa isso? A gente, na verdade, nós não conseguimos mensurar os resultados, né, que essa leitura pode gerar na nossa vida. Tudo isso é a longo prazo, né? Então, o que a gente consegue ver? Hoje, às vezes, eu conversando com a Alessandra aqui em casa, a gente estava falando, né? Nossa, hoje eu vejo pessoas da época que eu estudava, lá no fundamental, que estudavam comigo, pessoas da minha idade, né? Pessoas assim, que eram alunos assíduos, né? E hoje a gente vê advogados, médicos, né? E a gente vê aqueles que viviam na secretaria, que nunca queria fazer nada e hoje não tem profissões assim.
é, mais fáceis, né? Mais fáceis no sentido de ter uma vida mais tranquila, né? Com salários melhores. E realmente é isso. A educação, ela traz resultados a longo prazo. E enquanto a gente ainda não tiver famílias, porque a gente joga muita culpa no governo, né? A gente gosta de falar assim, Tudo. o nosso país não tem jeito, a educação no nosso país é horrível, o governo não investe na educação. Mas a gente não pode mudar o governo, né? A gente não pode mudar isso tudo em grande escala. O que que a gente pode mudar? É a educação do meu filho, da minha filha aqui na minha casa. Eu quero que eles sejam preparados de forma diferente. Eu quero que o meu filho tenha hábito de leitura. Eu quero que ele goste de literatura. Que ele se interesse por diversos assuntos e saiba falar sobre diversos assuntos, né? E como que eu faço isso? Lendo, né? Então, à noite, ontem ainda tirei uma foto, achei tão bonitinho que eu tô relendo o livro aqui, acho que por causa da quarentena, o Ensaio sobre a Cegueira. O Ensaio sobre a Cegueira, ele é do José Saramago, ele fala, né, de um período em que o que que aconteceu? Uma epidemia em grande escala, um caos que desestruturou todas as pessoas, né? E acabou que eu falei, gente, esse livro tem a ver com o que estamos passando. Eu quero falar desse livro para os meus alunos. Então, sempre quando eu vou preparar uma leitura para os meninos, mesmo que eu já tenha lido, eu releio para poder relembrar os detalhes e fazer uma análise contextualizada mais com a atualidade. E aí, eu lendo aqui, o Heitor chegou e falou assim, mamãe, eu também quero ler. Eu falei assim, Heitor, tem lá no seu quarto tem livros, né, para a idade dele. E aí, eu tenho aqui no meu quarto os contos de fadas, né, dos irmãos Grimm, e tenho os do Andersen. E aí eu acho tão interessante, porque a gente tem, né, a edição grandona, assim, de 156 contos do Andersen e vários outros contos aqui do Grimm também. E ele gosta muito mais dos contos dos irmãos Grimm, que eu pensava que ele não ia gostar, porque são contos, às vezes, assustadores, né, que fala de morte, enfim. E são exatamente os que ele gosta. E ele está em período de alfabetização, então às vezes eu tomo um pouquinho de cuidado, porque eu sempre fico assim, Heitor, o que está escrito ali? Lê para mim, né? Então, para isso não ficar algo assim, eu não querer, ele não me ver como, minha mãe está querendo ser minha professora. Então, eu deixo assim, muito livre. O que você quer ler, leia, se você quiser. E ele sentou do meu lado e começou a ler a história, né? Eu achei tão interessante, porque eu vejo assim, que já é uma construção, né? É algo que nós estamos vivendo diariamente e que ele não vê aquilo como se eu estivesse tentando ensinar alguma coisa para ele. Para ele é muito natural, né? A gente tem essa vivência e eu já vejo resultados, né? Outra coisa muito interessante que é resultados da literatura, né? A literatura, quando você tem essa vivência com textos mais formais, a gente tem uma riqueza vocabular muito maior, né? Então, conjugar os verbos no tempo certinho, né? Então, quando ele vai dizer, mamãe, nós vamos sair, eu fico observando, às vezes, essas coisas, né? A conjugação dos verbos, um vocabulário um pouco além da idade, né? Então, muitas vezes a gente percebe isso. E isso é muito bom. Eu fico muito feliz, né, de poder proporcionar isso para o meu filho. E eu tento levar isso para os meus alunos também, né? E eu fico tão feliz quando eu vejo eles me contando assim, nossa, professora, esse livro que você indicou, eu li, e aí eu contei a história para minha mãe, e a minha mãe também gostou da história, ela pegou o livro para ler. Né? Então, a leitura ela é meio contagiante, assim, a gente vai contagiando as pessoas e a gente vai ampliando, né, aqui a nossa volta. Então, como eu estava dizendo, a gente não tem como mudar o planeta, né? Nós não temos como descobrir a cura para o mal do momento. Mas eu posso amenizar esse problema aqui no meu ambiente, com os meus filhos, na minha casa. Com certeza. E uma coisa muito importante, né, Jennifer, é esse hábito. Porque quando a gente inicia esse hábito em casa, inclusive foi terça-feira, eu acho que foi terça mesmo.
a outra live, a gente estava dizendo da questão da leitura no ventre, né? Para criar esse processo para os nossos filhos que hoje já estão grandes, né? Eu tenho aqui em casa um de 8 e o outro de 6. Então a gente consegue ver esse paralelo, porque quando a gente fala assim, vamos fazer a tarefa, não tem aquela questão de ficar repugnando. Às vezes menino dá isso mesmo, aquela brincadeirinha e tudo, mas mãe, já estou pronto, vamos fazer a tarefa? Então a gente sente assim esse senso de responsabilidade, né? E isso é muito importante, porque se a gente não adquire, não planta isso nas nossas crianças hoje, como que a gente vai melhorar o vocabulário, né? Como que a gente vai melhorar o senso crítico dessas pessoas? E hoje, às vezes, é doloroso. A gente está lá, às vezes, na faculdade, no ensino médio, e você ainda nota que ainda falta muito disso. E como recuperar isso depois que o tempo está perdido, né? Quer dizer, perdido entre aspas, porque sempre é tempo de recomeçar. Mas daí você vai gastar um pouco mais de tempo. Então, essa alerta da gente realmente tentar ver o nível de aprendizado dos nossos filhos, o nível de leitura nesse momento agora, de aprendizado para os nossos filhos, para essa formação desses leitores, né? Se a gente parasse hoje, aqui e agora, nesse momento, exatamente, com todo mundo que está aí assistindo a live, né? E a gente fosse perguntar assim, qual é o nível de leitura dos seus filhos dentro da sua casa? Às vezes a gente dá até um impacto, né? Porque a gente tem muitas famílias que não estão acostumadas com essa questão, vou sentar ali e vou ler um livro. É mais fácil dizer, vou sentar ali e vou ligar a televisão. Muito mais fácil. E a gente a gente gosta de dar desculpas na vida da gente, né? Ah, não tenho tempo, ler demora muito, né? Enfim. Mas a gente tem tempo para ver televisão, né? Então, é muito complicado. É como eu disse, é decisão, né? Quando eu quero construir, eu ainda estou aqui tentando construir meu hábito de ter uma boa alimentação e praticar exercício físico. Não é fácil, né? E a literatura é a mesma coisa. Eu preciso ter a decisão. E para os meus alunos, eu falo muito assim, gente, você precisa criar uma rotina. Se obrigue a todos os dias, encontre na sua rotina um horário em que seja mais propício. Normalmente, para quem trabalha muito, para quem tem criança pequena, talvez esse horário é a hora de dormir. Né, a hora ali. E existem pesquisas também que mostram que as pessoas que às vezes vai dormir, fica ali mexendo no celular, fica assistindo alguma coisa na televisão, isso é tão ruim para o sono, né? Diminui a produção de melatonina, que vai te ajudar a ter um sono mais tranquilo. E a leitura, ela justamente é o contrário. Eu estava até vendo o Dr. Drauzio Varela falando sobre isso, né? Então, se você está com insônia, levantou no meio da noite, além de tomar um chazinho de camomila, é muito bom você pegar um livro, né? Pega um livro, começa a ler, coloca uma luz mais baixa e você vai perceber que o seu organismo, ele vai começar a produzir melatonina e você vai ter um sono mais tranquilo. Isso vai diminuir sua ansiedade, isso vai aumentar sua concentração. Então, é maravilhoso, gente. Ele diz assim, eu até compartilhei um vídeo esses dias dele falando que a literatura talvez é a ferramenta mais completa para a nossa formação humana e intelectual. Né? Então, gente, leitura só tem pontos positivos, não tem efeitos colaterais. Só tem coisa boa. Isso é verdade. O difícil na vida do ser humano é essa leitura se tornar um hábito, né? É a gente criar hábitos de muitas coisas inconscientemente. Mas um hábito que você coloca na sua cabeça, né? Eu preciso ter um hábito disso, leva mais tempo, porque você já tomou consciência. Então é mais fácil eu ter um hábito inconscientemente do que com consciência. Então, mesmo que a gente saiba dessa consciência da leitura que nós precisamos ter, é preciso que a gente crie hábito, crie rotina, né? Quando eu fui ler O Milagre da Manhã, para tentar organizar o dia, né? Eu adoro o livro O Milagre da Manhã, porque ele ensina muito a nossa rotina antes das 8 da manhã. E aí eu falei, eu vou ler esse livro porque eu tô precisando me organizar com esses meninos antes das 8 da manhã, então. E aí o que acontece? É muito interessante, porque ele ensina a gente a ler, não pegar um livro e ler ele todo rápido, mas você lê 10 minutinhos toda manhã. Se você ler 10 minutinhos toda manhã,
Então você vai conseguir ler aí uma média de um livro de 300 páginas mais ou menos no mês, 250 a 300 páginas no mês. Então isso não é difícil. Só que a Sim, gente não tem hábito. exatamente. Eu estava até vendo a pergunta aqui do Eber. Qual a sua dica, Jennifer, para criar um hábito de leitura? A dica, eu acho que é realmente isso: é eu me propor encontrar um horário que seja legal para mim. E eu não posso tornar isso algo pesaroso, algo difícil, né? A partir do momento que eu vi que cheguei no limite, aquilo já está estafante para mim, então para, né? E é legal você. Eu tenho um caderninho que quando eu pego um livro novo, eu coloco assim: primeiro dia, capítulo 1, segundo dia, capítulo 2 e 3, capítulo, terceiro dia, páginas tal, tal, tal. E aí eu organizo por páginas e crio uma meta, né? De forma que isso não seja algo que vá levar muito tempo do meu dia, né? Então, isso dá para fazer às vezes em 20, 30 minutos. E aí eu paro, né? E continuo depois. Uma coisa que eu falo muito para os alunos também, quando eles vão começar a ler um livro, especialmente no ensino médio, quando eles têm que pegar clássicos da literatura, obras de uma linguagem às vezes mais complexa, de um tempo não tão contemporâneo. E aí eu explico para eles o seguinte: gente, esse livro ele vai ser desafiador. E o que eu indico? A partir do momento que você começar a perceber, eu já não sei mais em que ponto da história que eu tô, vou voltar. Não volte. Eu peço para não voltar. Porque o que acontece? Quando eu volto, aquela leitura vai ficando maçante e eu não consigo progredir com o livro. E quando eu continuo a leitura, eu percebo que lá na frente eu já entrei na história, eu já estou mergulhada naquilo ali. E eu já estou vivenciando ali o sofrimento da personagem, eu já estou sofrendo porque ela tem algum problema para ser resolvido e eu quero saber o que vai acontecer. É igual um filme. A gente às vezes vai começar a assistir um filme e a gente fala assim: esse filme tá tão chato, mas de repente você entra na história ali e você logo quer saber o que vai acontecer e quer assistir logo até o final. Então já aconteceu às vezes de eu pegar um livro e eu ir dormir 2, 3 horas da manhã porque eu estava louca para saber o que vai acontecer no final da história, né? Mas isso é uma construção, porque lá no começo eu tive que desenvolver antes um relacionamento ali com aquela história para que eu pudesse realmente conseguir progredir. Então, acho que a dica é essa: é eu ter um horário e eu progredir, eu ter uma meta e um cronograma ali mesmo de qual vai ser a minha dedicação naquele dia, o que daquele livro que eu vou ler e qual dia eu quero ter terminado esse livro. Tem um comentário aqui bem bacana da Cláudia: descobrir o gênero que você identifica mais e iniciar por esse gênero também pode criar o hábito. Sim, é verdade. Descobrir o gênero e também, principalmente para nós família, para poder educar os nossos filhos, é encontrar livros apropriados para a idade. Porque às vezes a gente quer oferecer um livro que não é apropriado para aquela idade e aquilo vai ser pesaroso, vai ser cansativo e vai só criar resistência, né? E ler o gênero que você gosta realmente. Por exemplo, eu não tenho nenhuma empatia por livros de investigação, aqueles livros tipo Sherlock Holmes. Não é o meu estilo, não gosto, né? Já até aconteceu de eu ler por conta de alunos que gostavam e eu ficar intrigada de tanto às vezes eles falarem do livro e eu não saber o que tinha na história, e eu vou lá e leio para poder saber o que tem ali, mas não era o meu estilo. Então às vezes foi cansativo, para mim também foi muito cansativo. Mas realmente você tem que ler gêneros que você goste e livros apropriados para a idade. E é tão importante o quanto que essas leituras elas desenvolvem o poder da criação, né? Da imaginação. E isso não é só nos pequenininhos, quando a gente fala aí da educação infantil ou alfabetização, né? Isso é também para nós, como você disse aí, né? Vira horas tentando saber, igual série, quando você pega uma série muito boa, né? Às vezes você vai longe atrás do negócio, querendo saber qual que é o final, como é que faz, né? Então, assim, isso é bem bacana, porque da mesma forma como quando a gente descobre aquilo que a gente gosta, que é aquilo que a gente falava lá no início, né? O que me dá prazer. Aprender precisa dar prazer.
né? E tem uma área da psicopedagogia, da Sarah Paim, que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: o que é a aprendizagem para a psicopedagogia, né? Ela é o desejo, ela é o corpo, ela é o organismo e ela é a inteligência. Nós só aprendemos se tiver esses 4 funcionando bem. Se um estiver falhando aí no meio, a minha leitura então também não vai ser coerente. Então é por É isso que a verdade. gente precisa realmente ter o desejo, saber realmente, né, se a gente está dentro daquilo, ter uma inteligência para compreender aquele livro que a gente pegou, porque às vezes você fica querendo tanto começar a leitura e aí você quer logo pegar uma coisa que às vezes é muito difícil, né? E aí isso te mata, porque você vai enrolar aquele livro ali por um bom tempo e não vai sair do lugar. Que coisa chata, não termina nunca. É verdade. É uma coisa que eu acho muito legal também, que até já respondendo aqui uma pergunta que eu recebi. O que você indica para as famílias nesse momento? Eu acho assim, talvez não nesse momento exato, né? Mas uma coisa que eu faço muito aqui em casa é frequentar bibliotecas. Então, até pouco tempo atrás, eu não tinha, assim, muitos livros, eu não era muito de comprar livros, porque eu gostava muito de ir à biblioteca e poder ter à disposição aquele tanto de livros e poder escolher entre aquilo. Houve aí em Jussara, vocês têm, eu não sei se vocês têm aí o SESC com Não. biblioteca à disposição, mas aqui em Goiânia é um privilégio que nós temos. O Heitor fazia musicalização lá no SESC, no centro, né? E eles têm uma biblioteca maravilhosa. Então, eles têm um espaço para criança que eu achava ótimo, né? E aí tinha mesinhas baixinhas, prateleiras baixinhas, separado por idade. E aquilo ali, quando terminava a aula dele, a gente ia para a biblioteca. E eu achava tão bonitinho, porque ele podia escolher 4 livros. E eles têm um projeto lá, que é o Passaporte da Leitura, eu achei tão legal o projeto que ano passado, eu implementei lá no colégio, que eu trabalho também. Nós fizemos o Passaporte da Leitura. E foi maravilhoso, porque o Heitor, ele pegava 4 livros toda semana e às vezes ele lia esses livros, eu lia para ele, né? Porque ele está alfabetizando esse ano, então ano passado a vivência dele era eu lendo para ele. E por 3 vezes ele ganhou o passaporte da leitura, então ele ficou maravilhado, porque aí o SESC oferece ingresso de teatro, ganha gibi, né? Então sempre tem uma premiação para quem ganha, para a criança que mais leu na biblioteca. E essa vivência de poder ir à biblioteca é uma experiência maravilhosa que eu acho que as famílias têm que vivenciar, que é muito legal. Eu acho que talvez vocês não tenham aí o SESC, mas a maioria das escolas tem bibliotecas, né? E poder frequentar a biblioteca é realmente um privilégio. E eu vi que a Cleide está aí também. A Cleide é minha colega lá do colégio, é bibliotecária nossa. E ela é minha parceira. Eu acho que para os professores que estão assistindo e que trabalham com a literatura, ser parceiro da bibliotecária da escola é um privilégio. E a Cleide é minha parceirona, né? Então, todos os projetos que eu entro, eu vou lá e falo, Cleide, ó, os meninos vão vir buscar esse dado. E ela é maravilhoso. Ah, sim, agora voltou para mim. Ah, tinha travado lá também. Para mim também aqui tinha dado Travou uma para todo travadinha. mundo? Ah, Achei que tinha sido só para mim, mas não, teve mais gente aí que travou. aqui não deu para eu ver. Eu vi que estava girando assim para você, mas eu estava falando, estava me ouvindo aqui. Então, mas Mas enfim, agora eu acredito que já parou.
era isso que eu tinha para dizer, né, em relação às bibliotecas. Sermos frequentadores de biblioteca e para quem é professor, ser parceiro, né, conseguir estabelecer esse relacionamento legal com a bibliotecária e fazer projetos em conjunto é algo maravilhoso, que traz muitos resultados. A criança, às vezes, a gente tem muita dificuldade, às vezes, nas escolas, porque muitas vezes os pais, por não terem esse hábito e essa consciência leitora, eles acham que é gastar dinheiro, comprar livro. Ah, lá vem aquela escola pedindo mais para comprar mais material. Né? E nem sempre a gente precisa comprar esses livros, né? Tem tantas bibliotecas à disposição e frequentar biblioteca é algo maravilhoso, é algo que a gente pode fazer sem gastar muito dinheiro e temos aí à disposição livros maravilhosos para poder ler. Verdade. E uma coisa muito importante é que a gente não pode deixar. Ainda bem que voltou, né, gente? Tá todo mundo falando aqui, voltou. Eu tô vendo. Graças a Deus, voltou, tá tudo bem. E é tão gratificante quando a gente passa por essa transformação da leitura e a família em casa consegue passar junto com a gente, que é professor também, né? Porque é tudo uma via de mão dupla, né? Se a gente vai levar os alunos para uma biblioteca, automaticamente os pais têm que nos apoiar em casa também, né? Para depois acompanhar tudo isso aí direitinho, junto com a criança, né? Pegou o livro, tem que devolver, trabalhar essa responsabilidade, ou então vamos adquirir esse livro, nós temos condições de comprá-lo, porque senão a gente fica lá batalhando, levando o menino, conhecendo, fazendo um monte de coisa e depois não dá resultado. Morre, né? Exatamente. Então, o trabalho, o desenvolvimento do hábito de leitura, ele realmente é um trabalho em parceria. Eu acho que discutir esse assunto assim publicamente é algo assim, é uma contribuição social até, porque essa consciência de que a família ela precisa participar, que não é papel apenas do professor. O professor é um mediador, é aquele que vai ajudar a construir uma análise crítica, que vai te ajudar a ler as entrelinhas, mas ter o contato com a leitura é primeiramente papel da família. E se eu quero formar leitores para o futuro, né, gente, o que é que eu preciso? Eu preciso dar importância, aprimoramento, né, para essa questão da leitura, porque isso melhora, consequentemente, a minha escrita. Então, se eu quero melhorar de fato a minha escrita, não tem outro caminho, eu preciso ler. Eu preciso conseguir fazer esse feedback aí, porque a gente vê muitos pais cobrando da criança, escreve uma escrita tranquila, uma argumentação dentro de um texto, né? Mas a criança não tem com que argumentar. Ela não tem bagagem. Eu só sou capaz de argumentar a partir do momento que eu trago comigo uma bagagem, um conhecimento. Aí eu sou capaz de melhorar a minha interpretação, a minha escrita. E é um paralelo. Se a gente pergunta assim, o que vem primeiro, leitura ou escrita? Leitura? Leitura, né? Nós temos aí grandes cientistas com fundamentos muito embasados que garantem e comprovam. A leitura vem primeiro. Todo ser humano já nasce lendo, né? Vendo rótulos, dizendo o que é, fazendo letramento e tudo. Então, primeiro eu leio. E isso já é uma sequência de que a gente precisa tornar esse hábito assim diário na nossa vida. Porque se ele é uma coisa sequente, se eu já nasço lendo e se a primeira coisa que tem que acontecer na minha vida é a leitura, então eu preciso aprimorar a minha escrita a partir da leitura. Isso. E a leitura nos faz ter essa consciência também. Acho que ajuda muito, né, no processo ali de alfabetização. Quando a gente está, por exemplo, pegando um livro de poesia e a gente encontra ali a repetição dos sons, a consciência fonológica que isso gera, né, na criança, ela perceber, olha, está repetindo muito esse som, então toda vez que eu tenho esse foneminha aqui, ele vai produzir esse som. E eu escuto muito a professora do Heitor, porque eu tenho muito respeito em relação a isso. Eu sou formada em letras e eu sou professora da educação básica ali, do Fundamental 2 até o médio. As pedagogas são aquelas que realmente foram formadas para ensinar
a base ali, a alfabetização. Então, às vezes, sempre quando eu vou à escola fazer algum questionamento ou saber alguma coisa, eu sempre vou assim com muito respeito. Olha, eu sei que eu sou professora, mas você é pedagoga. E eu sei que você tem essa formação. Mas a partir do momento que eu quero participar da escola e eu quero participar da formação do meu filho, eu preciso ter esse respeito, né, pelo trabalho do professor do meu filho. E eu vejo muito, eu respeito, tenho esse carinho especial pelos professores, pelas professoras dos meus filhos. E essa semana eu estava vendo a professora do Heitor falando, né, da consciência fonológica, que é uma coisa que eu trabalho muito assim. Eu tenho alguns livros e eu leio muito sobre isso. Eu acho maravilhoso, porque existem muitos debates em relação à educação tradicional, à educação construtivista, né? E essa consciência fonológica, eu acredito que ela é primordial. E a literatura, a poesia, os cordéis, né? Eles nos ajudam tanto nessa consciência. Eu acho tão legal. Hoje, até a Alice fez 3 aninhos esse mês e eu trouxe um livrinho aqui de poesias. Hoje eu fui lá na escola. E aí eu peguei com a Cleide, fui lá, Cleide, me dá aí um pouquinho, deixa eu levar uns livros lá para casa, porque os meninos estão sem aula e eu preciso ter histórias diferentes lá, e eu trouxe. E aí a gente às vezes brinca, né, de cada um vai aprender um versinho, falei para eles, cada um vai aprender um versinho e a gente vai fazer um teatrinho. E aí ali estava, mamãe, vamos brincar de poesia? Eu achei tão legal que ela falando poesia, né? E aí eu percebendo assim que era realmente o que a professora do Heitor tinha falado quando a gente foi ler o poema aqui. E aí a gente viu que tinha um monte de palavrinhas escondidas dentro de uma única palavra e que dava para produzir outras palavras a partir dessa. Então, assim, isso através da leitura. E ali eu não estava. Eles não tinham noção de que eu estava tentando ensinar nada para eles, né? A gente estava se divertindo. Mas acredito que tenha ficado algo especial que no momento que ele estiver estudando, ele vai se lembrar. Porque isso é uma Isso é muito construção. e muito boa. Um exemplo bem bacana que eu tenho também é quando a gente vai sempre daqui para Goiânia, né? Eu e os meninos, a gente vai brincando de rima. Então, às vezes, meu marido, ele até fala assim, nossa, vocês não cansam, não? Porque não acaba essas palavras, não? Não acabam, não. Porque, assim, a questão da rima, então, como é uma brincadeira, tá dentro do carro, tá descontraído, né? Que entra nesse processo fonológico, então, bola, com o que rima? Bola, o som da bola, cola, mala. Então, acaba que a gente vai num processo, assim, gostoso. Agora vamos para a frase que rima. Então, assim, quando a gente faz tudo num processo descontraído, gostoso, a gente aprende mais rápido. Tem um depoimento aqui mesmo, né? Eu só vim aprender depois dos 30 anos. Então, assim, não tem tempo para você encontrar esse prazer na sua vida, né? O importante é que você encontrou, independente se é antes dos 30 ou depois. Mas e que maravilha que tem alguém que tenha coragem de dizer isso, né? Eu só vim aprender depois dos 30 anos. Por quê? Porque isso serve de lição para muitas pessoas querer aprender também, né? E como o Fernando está dizendo aqui embaixo, a leitura e a escrita é um processo de alfabetização. E essa alfabetização na nossa vida, ela é constante, né? E a gente precisa muito desse processo, dessa questão fonológica, quando a gente faz as brincadeiras de rima, quando a gente começa com as musiquinhas, né? Fui na feira comprar café, então veio a formiguinha e subiu no meu pé. Então essa questão dos sons, dessa impregnação dos sons, se toda a família soubesse, começava por aí. A procurar os livrinhos que tem rimas, a procurar as musiquinhas que tem rimas, a incentivar, né, na hora de mostrar os desenhos, vamos pegar os desenhos, qual desenho rima com qual? Porque isso faz com que eu pense, faz com que eu crie neuroplasticidade cerebral dentro da escrita, para que eu possa lá na frente, quando alguém me perguntar algo, saber dar o feedback disso. Então, é de suma importância tudo isso. Outra coisa que eu achei muito interessante, eu assisti a sua live semana passada com a mãe do Miguel, quando vocês estavam falando de síndrome de Down, achei tão lindo. E é outra coisa que a literatura nos ajuda, né? A desenvolver a empatia, a compreender as diferenças, né? E aí eu estava me lembrando de um projeto que eu fiz ano passado na escola também, sobre um livro que tinha uma menininha que ela era surda.
e a mãe dessa menininha não sabia que, na verdade a menina era muda e a mãe não sabia que ela era muda porque, na verdade, ela era surda, mas ela poderia ser preparada para poder falar, né? E aí eu me lembro que a gente trabalhou esse livro, nós lemos, analisamos, e aí a irmã de uma dos alunos, ela sabia Libras, né? E ela foi à escola, foi para a aula e foi ensinar o alfabeto em forma de Libras. E aí várias crianças vieram falar assim, olha, professora, agora a gente está aprendendo Libras porque a gente vai pesquisar e nós vamos ensinar uns para os outros. E aí eu achei tão interessante, porque foi assim, uma decisão deles, não foi eu que solicitei, ninguém solicitou, mas foi uma atitude desenvolvida a partir da leitura daquela história e eles gostaram tanto da personagem que eles começaram a perceber que precisa de ter mais gente no mundo que saiba Libras para poder se comunicar com essas pessoas e incluí-las. Eles ainda falaram, eu lembro que um falou assim, professor, e se algum aluno surdo vir estudar com a gente, como que a gente vai falar com eles? Nós temos que aprender Libras. Então eu achei assim maravilhoso como que a leitura desenvolve isso nas pessoas, né? Esse pensamento de inclusão e de respeitar as diferenças e saber que todo mundo tem potencial, de que todo mundo é capaz. Mas eu não teria essa experiência porque eu não tenho nenhuma pessoa conhecida ou na minha família. Mas eu tive um personagem numa história que eu li e eu vivenciei a história dela através da leitura e a partir disso eu desenvolvi um pensamento crítico e tão importante na sociedade. Isso é tão importante porque Maurício de Souza fez um trabalho muito bonito, né? Porque eu sou da área da inclusão da cabeça ao pé. Então, Maurício de Souza ele fez um livrinho da inclusão social que retrata lá essa questão do mudo surdo, da cegueira, do síndrome de Down, bem bacana. E ele fez outro recentemente também com o André, né? O André é um autista e a historinha ficou muito bacana de ler. Muito gostosa, porque através daquelas tirinhas as crianças conseguem identificar os traços, né? E é bem rápido, o processo assimila mais rápido. Então não tem desculpa, de qualquer forma tem uma forma de leitura, tem outra forma de leitura que dá pra gente fazer um engajamento bem legal. Tem uma perguntinha aqui, você entende que devido à mudança de comportamento das famílias em razão do afastamento social, no retorno às aulas presenciais, os professores terão os alunos mais engajados na busca do conhecimento? Eu acredito, como eu falei lá no começo, né, que para as famílias que realmente estão participando, eu acho que nós teremos alunos que vão aprender pela pesquisa. Eu até tenho um livro aqui que se chama Educação pela Pesquisa, que é aquele estudo que eu te disse que fala que quando a gente aprende pesquisando por conta própria, a gente tem menos o professor ensinando e mais eu buscando esse conhecimento. Os resultados na produção de conhecimento é muitas vezes altíssimo, né? Então eu acredito que quando a gente voltar dessa pandemia, provavelmente as famílias vão ter aprendido mais como participar da educação dos filhos. Eu acho que os alunos também vão estar mais engajados, porque eles vão descobrir que eles aprendem muito mais quando eles vão atrás dessa produção de conhecimento. Então eu acredito que sim. Nós vamos ter mudanças maravilhosas depois dessa pandemia. Mas também acredito que vai ter gente que vai sair dessa pandemia do mesmo jeito que entrou, né? Porque, como eu disse, é uma decisão. Eu preciso me decidir a criar hábitos melhores na minha vida. Pessoal, eu sei que tá muito bom. Os comentários aqui, a gente tem bastante comentários, né? Mas a gente vai precisar encerrar a nossa live de hoje, porque aqui no Instagram a gente fica só por 1 hora. E aí faltam 4 minutinhos para essa nossa 1 hora já, né? Então, assim, foi um papo bem gostoso, descontraído, né? Se alguém tiver alguma perguntinha rápida e quiser deixar aí, se não tiver, a gente vai encerrando por aqui para a gente não sair sem se despedir. Então, assim, Jennifer, eu quero te agradecer bastante, tá bom? Pela sua colaboração, pela sua dedicação em estar aqui hoje. As pessoas estão dizendo aqui que gostou bastante. Pessoal, quem não teve tempo de assistir ou entrou depois que a gente já tinha iniciado, tá bom? Vai ficar disponível aí nos stories ao vivo por 24 horas. Então é só entrar até amanhã
às 19h30 da noite, por aí, ela está disponível, tá bom? Tem tempo para vocês ir lá olhar, porque tem gente que entrou aí do meio para o final e às vezes não conseguiu acompanhar o nosso assunto direitinho. Então, Jennifer, muitas bênçãos sobre você, que Deus te proteja, né? E te guarde, te livre de todo mal, porque a gente precisa muito Amém. de pessoas assim para que a gente possa construir um futuro melhor, tá bom? Ah, eu fico muito feliz, agradeço demais o convite, Kellen. Fiquei muito feliz de poder falar desse assunto tão maravilhoso. E espero que isso tudo tenha acontecido. Oh, o Alessandro tá falando um beijo do Heitor. Eles estão lá dentro do carro. Eu falei, assim, eu vi que estava dando eco nas outras. Eu falei, eu acho que pode ser porque talvez tenha alguém muito perto assistindo com o celular. Vocês vão para longe. Eles estão lá dentro do carro, na garagem, assistindo. Mas Que enfim, eu bom. quero agradecer meus colegas. Eu vi aqui que a Flaviana, minha colega lá da escola, a Cleide, bibliotecária lá da escola, está assistindo. Uma aluninha minha maravilhosa que saiu do colégio ano passado e era minha aluna, assim, ó, comedora de livros, a Ellen Freitas. Eu vi que ela está aí. Então, eu quero agradecer todos os meus colegas, meus amigos, meus parentes, todo mundo que está aí assistindo. Fiquei muito feliz mesmo de poder contribuir. E eu estou aqui, né? No que eu puder ajudar, eu fico muito feliz de poder contribuir. Meu marido é show, gente. Esses maridos, eu vou dizer uma coisa. Ai, gente. Ai, eu fico Parabéns, rindo podem aqui, não fazer dá pra mais nem ver. lives juntas. Ai, vamos Ai, fazer ai. parceria. Adorei, Kelly. Vamos fazer. Então, gente, obrigada. Começou a contagem aqui pra mim, tá bom? Foi ótimo. Beijo, Jennifer, que Deus te Obrigada, abençoe. gente. Obrigada. Ai, Amém. uma foto, sorriso. Pronto. Pronto. Tchau, tchau. Gente, Com Deus, obrigada. gente. Tchau. Fica com Obrigada. Deus. Tchau.